A nossa geração nasceu no excesso. Telas, sons, feeds, novidades a cada segundo. A atenção que antes era algo que a gente conseguia administrar, virou uma mercadoria. E a moeda dessa mercadoria é a dopamina. Aquela sensação rápida de recompensa quando algo nos dá prazer. Mas a dopamina em si não é a vilã. Ela existe para nos motivar. O problema é o jeito como hoje essa motivação vem sendo acionada. Antigamente, a recompensa aparecia depois do esforço, como terminar um trabalho difícil através da caça e coleta de alimentos e até da contemplação da natureza. Já hoje, essa recompensa vem por curtidas, vídeos de poucos segundos e novidades fáceis a todo momento. E isso muda o funcionamento da mente. Daniel Kahneman, em linguagem simples, divide nosso pensar em dois modos, um rápido e automático e outro mais lento e deliberado. Num cenário de estímulos constantes, a gente fica preso no modo rápido, onde reagimos por impulso, buscamos o conforto imediato e não pensamos direito. E isso vai comprometendo a capacidade de atenção profunda, que é justamente o que permite produzir um trabalho de valor. Isso porque o cérebro é econômico, sempre vai preferir o caminho mais curto que dá resultado. Um dia, esse atalho até foi útil para a sobrevivência humana, mas no ambiente atual virou uma armadilha. A rotina de pequenos prazeres cria uma tolerância. Aquilo que antes bastava deixa de ser suficiente. Você precisa de mais, de novo e de novo. E o resultado disso é a falta de paciência para o silêncio, para o esforço longo e para o tédio que é necessário antes de qualquer criação. Na prática, a vida vai ficando fragmentada. Tarefas que exigiam atenção são interrompidas por micropausas, que vão roubando seu raciocínio. E as consequências aparecem a longo prazo. Cansaço mental que não some, um sono cada vez pior, menos resistência para tarefas longas e uma sensação de vazio depois de horas de consumo. Você produz conteúdo da sua vida com posts, vídeos e comentários, mas perde a capacidade de construir algo duradouro, e a sensação que fica é de que sempre falta alguma coisa no fim do dia. Existe uma base científica para isso. Estudos sobre atenção e tomada de decisão mostram que quando a recompensa é fácil e frequente, a mente aprende a priorizá-la, e então você vai perdendo a tolerância ao esforço. Agora vamos identificar se esse vício já tomou conta do seu dia, e como começar a corrigir essa balança. Porque se você parar para observar, quase tudo que mais prende a sua atenção tem um padrão, existe uma lógica nisso tudo. Abre o celular, uma notificação, rola o feed, um vídeo novo. Isso não é coincidência, isso é projetado. Empresas de tecnologia entenderam que quanto mais rápido a gente recebe uma recompensa, mais difícil fica de resistir. O efeito colateral disso é que a paciência vai embora. Esse ciclo é o mesmo mecanismo da tolerância em vícios clássicos, como drogas ou álcool, só que agora no mundo digital. Neil Postman já alertava há décadas atrás que não seríamos destruídos pelo que odiamos, mas pelo que amamos em excesso. E a previsão dele, por incrível que pareça, se cumpriu, já que hoje não é a escassez que nos corrói, é o excesso de recompensas fáceis. E aqui está o problema mais profundo, e talvez o pior efeito invisível disso. Você continua ocupado, continua consumindo, mas sente que nada preenche, porque no fundo, você se vê preso em uma rotina que não traz felicidade genuína, apenas uma distração temporária. É como correr em uma esteira, onde o esforço é constante, mas a sensação de progresso não existe, porque você sabe que não está evoluindo de verdade. Agora que você já entendeu o vício invisível e o preço do prazer rápido, vem a pergunta que todo mundo se faz: como sair disso? E a resposta não é uma fórmula mágica, nem uma lista interminável de hábitos. Na verdade, é quase o oposto disso. Um gesto simples, mas tão ignorado, que parece invisível. Esse gesto é dar à mente um espaço de repouso real, sem recompensa imediata. Pode parecer pouco, mas pense com sinceridade. Quantos minutos do seu dia são realmente silenciosos? Não silenciosos de barulho externo, mas de estímulo. Sem celular, sem feed, sem música de fundo, sem abrir novas abas. Se você for honesto, talvez perceba que já não consegue ficar nem um minuto sem recorrer a algum estímulo. E é justamente aí que está o problema. Porém, existe um único gesto diário de pausa consciente que começa a recalibrar a dopamina. Não se trata de um exercício complexo, mas de algo radicalmente simples: parar. O cérebro, acostumado a esperar pequenas recompensas a cada segundo, é forçado a reencontrar o que perdeu: a paciência. Essa paciência, que pode parecer antiquada no mundo moderno, era o padrão durante quase toda a história humana. Por milhares de anos, a vida foi marcada por longos períodos de espera. A colheita que levava meses, o alimento que exigia caçada, a viagem que dependia das estações. Hoje é ao contrário. Qualquer espera é insuportável. O aplicativo precisa carregar em segundos, a resposta deve vir em instantes, e o vídeo que demora a prender a atenção já é descartado. E nesse ritmo, o silêncio se tornou insuportável. Mas o silêncio não é ausência, ele é terreno fértil. É nele que o cérebro organiza memórias, conecta ideias e formula soluções que não aparecem no meio do barulho. Os gregos antigos tinham uma palavra para esse espaço: skule. Não era apenas tempo livre, mas tempo livre para a contemplação. Foi daí que nasceu a palavra escola. A origem do aprendizado não era pressa, nem produtividade, mas sim uma pausa, que permitia ver as coisas com mais clareza. Já hoje, o gesto que corrige a dopamina não é caçar alimento nem sobreviver à escassez, é recuperar o direito ao vazio, é quando você se desconecta que as ideias aparecem. E não é coincidência que muitos pensadores, escritores e cientistas relatam ter encontrado seus melhores insights durante caminhadas solitárias, em momentos de ócio ou simples pausas do trabalho. Nietzsche, por exemplo, dizia que as suas melhores ideias vinham durante caminhadas pelas montanhas. Pascal observava que toda a infelicidade humana
nascia da incapacidade de ficar sozinho em silêncio no quarto. Essas vozes, tão distantes no tempo, falam da mesma prática, um espaço sem distração onde a mente encontra equilíbrio. E aqui tá o ponto, não é necessário transformar isso em uma disciplina rígida ou um ritual místico. É apenas um momento por dia, curto, mas real, em que você não alimenta o vício da recompensa instantânea. E por que isso funciona? Porque o cérebro humano é plástico, ele se adapta. Os receptores de dopamina não são fixos, eles se ajustam conforme a frequência e a intensidade dos estímulos. Um estudo publicado em 2016 mostrou isso com clareza. Quando a frequência de recompensas rápidas diminui, os receptores recalibram a sua sensibilidade. Traduzindo, quanto menos você se expõe ao prazer fácil, mais seu cérebro reaprende a valorizar pequenas experiências. E isso é decisivo, porque a mesma mente que hoje só encontra prazer em picos, rolagens infinitas, vídeos rápidos e notificações, pode voltar a encontrar prazer em coisas comuns, como uma conversa longa, uma leitura atenta ou uma tarefa concluída depois de um esforço. Vivemos numa época em que a pressa é glorificada. Ser rápido virou sinônimo de ser eficiente, responder segundos é sinal de status, e até consumir muito conteúdo em pouco tempo parece uma prova de inteligência. Mas esse culto à velocidade tem um custo. Você não digere nada. É como comer sem mastigar. Você engole, acumula, mas não absorve. A pausa diária desafia essa lógica. Ela afirma que nem tudo precisa ser imediato. E ao fazer isso, ela desmonta o condicionamento que o mundo digital impôs. O de que o valor está sempre no próximo estímulo, nunca no agora. E existe algo ainda mais interessante. O tédio. No mundo atual, o tédio é visto como falha, como algo a ser eliminado a qualquer custo. Mas, na verdade, o tédio é um sinal precioso. É no tédio que o cérebro começa a buscar alternativas internas, a criar e a imaginar. E esse vazio abre espaço para a invenção. Por isso que quando você se permite ficar entediado sem estímulo, a mente começa a trabalhar de outro modo. Não mais reativa, mas criativa. Esse gesto, repetido uma vez por dia, não transforma tudo de imediato, mas com o tempo gera um efeito acumulativo. Você deixa de ser escravo de micro-recompensas e recupera a energia para experiências mais densas, mais longas, mais reais. No fundo, é disso que se trata, a liberdade da atenção. E com o tempo, você descobre algo esquecido nos dias de hoje, a satisfação de estar presente sem precisar de mais nada. E essa satisfação é rara, principalmente no mundo que lucra com a sua distração, uma vez que esse é o gesto que corrige a balança. É até pequeno demais para ser mostrado, mas forte o suficiente para transformar a forma como sua mente responde ao mundo. E quando praticado diariamente, ele se torna o início de uma reconquista, a da sua atenção. No fim, tudo se resume a uma escolha: continuar entregue ao ciclo do prazer ou recuperar a liberdade de estar presente. A mudança pode parecer lenta, mas é no silêncio que nasce a verdadeira correção da dopamina. Você sente que também perdeu a paciência pro silêncio? Conte aqui embaixo. Talvez sua experiência ajude alguém que tá passando por isso.